Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor nosso Deus, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Não sei em qual horário vocês vão ver esse vídeo, mas sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos na nossa quarta aula, no nosso quarto encontro, na nossa quarta conversa a respeito da catequese, de algumas catequeses, do catecismo, da vivência real da nossa fé católica, do catolicismo em si. Eu me chamo Patrícia, eu sou catequista, sou mãe, sou escritora e sou comunicadora. Trabalho com meios de comunicação há mais de 14 anos. E no último ano, em 2025, vivendo a pastoral da catequese com os meus adolescentes, surgiu a ideia, então, de divulgar um pouco mais de conteúdo de catequese com mais pessoas, né? Nasceu esse apostolado que é a imersão ser fonte. A fonte é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é fonte da vida eterna. Quem bebe da água que ele nos dá, que é ele, jamais terá sede novamente. E assim, a passagem, né, a construção que nos faz chegar aqui hoje para conversar com vocês e que me faz dedicar esse tempinho, ele nasce da passagem do Simão de Cirene. Quando Simão de Cirene está voltando do trabalho para a casa dele e os soldados, né, interceptam a volta dele e pedem para que ele, o obrigam, né, a carregar a cruz junto com Cristo. E para mim é muito significativo esse caminho, porque eu me vejo muitas vezes nesse mesmo chamado, abandonar aquilo que para mim é o meu foco, às vezes até num viés muito cético da vida, né? É a casa, é o trabalho, é o filho, é a saúde, é um pouco de cada coisa, e sair um pouco de nós mesmos, um pouco mais do nosso nicho, poder doarmos ao próximo, principalmente no caminho de levar pessoas ao próprio Cristo, à própria igreja, é um chamado muito digno, muito bonito e que faz toda a diferença, né? Sairmos de nós mesmos. Tem uma expressão que é uma frase, se eu não me engano, de Santa Teresa d'Ávila, que ela diz assim: a vela que não se consome é inútil. Então, a nossa vida ela precisa ser pautada em consumir-se pelo outro, mas acima de tudo consumir-se por Cristo, para que Ele seja. Só um minutinho. Fiz uma pequena pausa. Férias escolares, quem é mãe, quem é pai vai me entender, a gente tem que equilibrar os pratos. Mas como eu estava dizendo, a importância da imersão ela nasce da passagem do Simão de Cirene, onde me toca muito, me faz refletir muito dos convites, dos pequenos convites que Deus faz e nos diz a respeito de sair de nós mesmos e consumirmos pelo outro. Dito isso, a nossa catequese de hoje, a gente vai conversar a respeito do amor. Esse amor que ele é uma pessoa propriamente dita. Em parênteses, eu tô meio gripadinha, vocês me desculpem as pequenas fungadas ao longo do caminho, mas não podemos parar. Seguimos. O amor, ele é uma pessoa. E começar a nossa meditação a respeito disso nos faz pensar. A gente já falou sobre a Santíssima Trindade, já tem aqui no canal a aula. A gente já viu que que temos, que é um Deus, apenas um Deus que se divide em três pessoas. A gente viu, então, a respeito da Santíssima Trindade, que é um só Deus que se divide em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando a gente compreende essas três pessoas distintas, a gente vai ter uma visão muito real e palpável do próprio Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e que é o amor. Nós vivemos. O vento bateu a porta. Nós vivemos uma época, talvez, muito delicada em relação ao entendimento de quem Jesus Cristo é. Porque existe já há muitos anos, há muitas décadas, mas essa visão de um amor muito afetuoso, muito gerado a partir de paixões, de gestos, de pequenos
confortos e sentimentos que são naturais do ser humano, mas que vão tirando o senso principal do que realmente significa o amor. E o entendimento do amor verdadeiramente é o amor que é o ponto de partida para o ordenamento dos nossos afetos. Esse entendimento ele vai ser sempre um exercício prático de tudo que eu faço, como mãe, como esposa, como filha, como profissional, como catequista, como amiga, como membro de uma pastoral. Eu sempre tenho que olhar para o amor que é Jesus Cristo, que é a pessoa de Jesus Cristo, e buscar o ordenamento dos meus afetos, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções, mediante o próprio Cristo. Porque quando eu compreendo que o amor, ele é o Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado, que nasceu, que veio para salvar, para redimir os nossos pecados, que vem para cumprir a promessa que Deus Pai havia feito, que é um Deus que escolhe ser semelhante à sua criatura, né? O Criador, é o Verbo que criou tudo. Ele aceita se tornar uma criatura e se torna semelhante às suas criaturas, exceto no pecado. Então, quanto mais eu faço o exercício de olhar para Jesus Cristo, de me voltar para Jesus Cristo, de vê-lo como um ser humano, como uma pessoa, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Quando eu compreendo e faço esse exercício diariamente de voltar-me para Jesus Cristo, enxergar ele como uma pessoa, e em compreender que o amor, ele é Jesus Cristo, ele é a pessoa de Jesus, eu começo a ordenar a minha vida. E com base nesse ordenamento, nós vamos compreender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente for adentrar e começar a pesquisar a respeito de todos os filósofos de antes, das eras antes de Jesus Cristo, os filósofos que vieram após Cristo, a antropologia, a gente vai a psicologia, a medicina, quantas e quantas e quantas teorias se criaram em torno da verdade, em torno do que realmente é o ser humano, essa busca incessante por algo a mais. Essa busca incessante por algo a mais é a nossa alma querendo voltar-se para Deus, querendo estar em união com o amado. É o amor que quer estar com o seu amado. É Jesus Cristo que quer estar com os seus. É Deus Pai que quer reunir todos os seus filhos no seu primogênito, né? Por isso que a gente diz que a igreja ela é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e todos nós, eu, você, os santos, as almas dos nossos irmãos que estão no purgatório, todos nós formamos a igreja, o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem que a gente vai ler agora diz assim, tá lá em João 14, versículo 6, do Evangelho de São João, diz assim, primeiro o versículo 5, depois o versículo 6. A pergunta que Tomé faz, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E provoca, então, essa declaração de Jesus Cristo que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui dentro, eu acho importante a gente fazer uma pequena avaliação de alguns elementos dessa frase, né? Dessas frases, dessa construção. Tomé é um dos 12. Ele estava no ciclo mais próximo de Jesus. Ele participava daquele mistério que se desenrolava no dia a dia dos 12 apóstolos junto a Jesus Cristo. E mesmo estando nessa proximidade, existia coisas que ele não conseguia compreender. Essa passagem em si do Evangelho de São João, ela fica bem pertinho de quando Jesus começa a fazer as predições da sua paixão, onde ele vai explicar que para onde Jesus está indo, eles não poderão ir, mas que depois eles vão conseguir seguir isso e vão continuar dando caminho para reencontrar com o seu povo. Quando a gente entende e começa a fazer essa associação e a pensar e tentar se situar dentro do que acontece naqueles momentos,
a gente começa a perceber que os 12 discípulos, por mais próximos que estivessem de Cristo, eles também tinham as suas fraquezas humanas escancaradas ali dentro, diante do mistério do Deus encarnado. E quando Tomé faz essa pergunta, eu me coloco muito no lugar de Tomé, me coloco no lugar do próprio Simão de Cirene, que a gente vai falar muito sobre ele ao longo dessas primeiras 50 catequeses, porque existem dúvidas que a nossa capacidade humana, nosso intelecto, ele não vai se abrir ao natural. É Deus que dá o conhecimento às pessoas, é Deus que frutifica, não somos nós. Né? Nossa capacidade é limitada, então a gente precisa sempre buscar, à luz do Evangelho, compreender aquilo que Deus está mostrando para nós, entender esse mistério que nasce lá na encarnação, no anúncio do anjo Gabriel a Nossa Senhora, e que vai perpetuar para a ressurreição e perpetua até hoje, porque quantos mistérios nós não conhecemos dentro da nossa realidade, dentro da nossa vivência junto com o Cristo. E a declaração de Jesus, no exato momento em que a resposta de Jesus após essa pergunta de São Tomé, ele nos diz a base que para mim é uma das teologias mais importantes da nossa vivência, principalmente para nós que somos catequistas, porque é a compreensão de que esse caminho, a verdade e a vida, eles se concretizam na forma como Cristo é o amor. Porque o amor, essa ação concreta, essa decisão, essa busca consciente de estar na frente e de buscar a Jesus Cristo, vai nos levando a compreender que Jesus ele é uma ação viva. O amor é uma decisão que continua. Qual que é o caminho que nos leva a Deus Pai? É Jesus. Qual é a verdade que eu preciso receber para formar e para dar sentido à minha consciência, para evoluir a minha capacidade para chegar em algum lugar? Essa verdade é Jesus Cristo. E qual que é a fonte da vida? Né? Nossa apostolada é imersão ser fonte. Qual que é a fonte da vida? É Jesus. E todas essas vertentes nos levam à pessoa, a esse amor encarnado que nos abraça e nos diz assim: eu estou aqui, eu sou. Eu sou um mediador que vai te levar a Deus Pai. Ninguém vai para o céu sem Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre a humanidade e a Deus Pai, ao céu, a Santíssima Trindade. É muito importante que a gente vá se abrindo à compreensão desses mistérios, se abrindo à compreensão e pedindo para que o Espírito Santo entre na nossa capacidade de entendimento das questões. Jesus Cristo, ele é uma pessoa real, e que mesmo após a sua morte e ressurreição continua sendo uma pessoa real. O amor em forma humana. Um amor que ele é efetivamente a verdade, o caminho e a vida. Tinha-se a necessidade de mais operários para a messe do Senhor. As funções eram muitas. Eles deviam repartir as tarefas, encontrar mais pessoas para dividir as funções. Escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria. Assim, os apóstolos poderiam dedicar-se inteiramente à oração e ao serviço da palavra. O detalhe está na intenção ou na necessidade de dedicar-se inteiramente àquilo que se faz. Este parece ser o grande segredo para que algo dê certo na vida. Dedicar-se inteiramente. Com toda, com toda a vida, com todo o amor, com toda a convicção. O anúncio do Evangelho de Jesus, caminho, verdade e vida, implica dedicação inteira, amor total até o fim. Amor total até o fim. Eis o Cristo. Eis o Cristo que nasceu numa manjedoura. A gente viveu o mistério do Natal há poucos dias. Eis o Cristo que amou até o fim, que se entrega até as últimas consequências pelos seus amados. O pastor que busca uma ovelha e abandona as 99.
Jesus Cristo, ele escolhe pessoas e ele convida aos seus para que possam fazer parte desse mistério, assim como São Tomé, assim como Cirineu, assim como todos os outros homens que foram ajudar os apóstolos no momento de repartir as tarefas. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o amor total. E a nossa missão enquanto seres humanos é olhar para Jesus Cristo e dizer: Senhor, faça-me o que bem lhe aprouver. Faça em mim aquilo que verdadeiramente o Senhor quer. Porque só tu tens. Só Jesus tens as palavras de vida eterna, as palavras que nos levam para o céu. E muito mais do que palavras, ele tem as atitudes que nos faltam. Uma das jaculatórias que nós utilizamos muito é: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Não é apenas nessa visão de coração medindo afetos, como a gente conversou lá no início, né? Essa visão desordenada de quais são os afetos, de qual é a prioridade, do que é a vida. É muito mais do que isso. É o ordenamento central da nossa consciência, da nossa alma, para compreender que o amor que Jesus nos pede no Evangelho, ele se concretiza no próprio Cristo. Nós amamos através de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu amo a Deus. É porque Ele me amou primeiro, porque Ele é a entrega, é o amor total, é a dedicação inteira. Eu sou capaz de olhar para Ele e pedir para que Ele me ensine. E através do ensinamento que Ele me dá, eu consigo passar isso para as outras pessoas. Nós somos instrumentos nas mãos do próprio Cristo, assim como os 12 apóstolos também foram lá no início da nossa trajetória, da nossa história com o próprio Cristo, com o próprio Deus encarnado. Para a gente finalizar, eu gostaria de ler com vocês esse trecho do prólogo de São João, que para mim é muito, 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 talvez seja a minha parte preferida da Sagrada Escritura. Não sei explicar o quanto me emociona, mas é algo que ultrapassa a minha capacidade intelectual. Então, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele que eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. A compreensão de Jesus ser exatamente esse amor que todos nós ansiamos, buscamos e projetamos, idealizamos, é uma bondade tremenda de Deus. Porque em Jesus a gente encontra a plenitude, a perfeição. E para mim, e aqui é uma opinião pessoal, para mim não há nada mais satisfatório e que beira um alívio poder colocar
toda a minha esperança, toda a minha expectativa no próprio amor. Porque vivemos, e infelizmente é assim desde sempre, né? Vivemos essa vida e que em muitos momentos existe uma busca por afeto, por atenção, por aprovação, por validação, e de repente nos encontramos com uma cruz, com um homem ensanguentado, pendurado nessa cruz, que olha para cada um de nós e diz: você não precisa de nada externo, você não precisa de uma validação, você não precisa buscar fora aquilo que eu já concedi a você aqui dentro. Então, essa catequese ela acabou sendo talvez quase uma declaração de amor a Jesus, mas é muito importante para mim começar a ir trabalhando com vocês e compartilhando com vocês essa visão que é minha, mas eu sei que mais pessoas também têm. Desse Jesus Cristo que ele é real, ele não tá longe, ele é uma pessoa 100% humana, mas que também é 100% Deus. E essa divindade, esse amor, essa construção, tudo é dele, por ele, para ele, com ele. Isso é tão lindo, isso é tão transcendental para nossa vivência humana, porque é depositar a nossa esperança e a nossa fé naquele que tudo fez, naquele que se entregou, naquele que é o amor e é o amor que testemunha a entrega, a doação, o sacrifício, mas também a misericórdia. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por participar e dividir esses 20 e pouquinhos minutinhos do seu dia comigo. Te agradeço e espero te encontrar novamente em um próximo vídeo. Fiquem com Deus, até mais.